A gente jogou futebol, a gente jogou basquete, tem um lado social. Mas verdade seja dita que vocês têm um trabalho muito grande a fazer. Eu estou agora a lembrar da senhora Malaquias, que é justamente a mãe da... É toda jogada. É justamente esses elementos. Ela ainda traz ali... Mas vou te colocar uma questão. Para ti, queres acreditar mais no livro da tabela do que eu estou a dizer? Porque aí não há outro problema também. Senhor deputado, eu em particular, eu sou esclarecido. Ainda bem. Eu digo, os desafios que a unidade tem. Aliás, é por isso mesmo. Vindo, por exemplo, de uma Bela que viveu na Jamba. Mas eu também vivi na Jamba. Corretamente. Por que a Bela que viveu na Jamba que fala de tanta barbaridade e sobretudo sobre o marido dela e o marido dela até hoje é da UNITA? Por quê? Também não se faz essa pergunta. O Mário Manuel Cola até hoje é dirigente sênior da UNITA. Faz-se mesmo. É dos principais conselheiros do presidente da UNITA. Por que não se fala do Mário Manuel Cola? Senhor deputado, é importante escrever. Por quê? Porque essas ideias que são difundidas ainda tentam levantar aquela ideia falsa de que na Jamba houve... Não, essa parte está muito agora. Eu só estou a levantar essas questões para podermos todos entender até que ponto nós fomos ao fundo do poço. E para reconstruir isso não é fácil. Nós temos noção dessa ideia. E, aliás, desculpa, só para terminar. Também é mesmo por isso que se elegeu o presidente Adalberto, porque até se dizia que nós éramos racistas. Agora que elegemos um mulato, já estão a dizer ele é mulato, não é angolano. Os que nos chamavam racistas é que estão a ter manifestação de racismo. Vamos a ver o país inteiro. Há um dado a gente que devia ser levantado. É que o tipo de povo que o governo nos fez é um povo muito atrasado. Isso do ponto de vista do quebramento da educação. Nós, enquanto angolanos, sobretudo jovens até, temos uma dificuldade ingente em termos de educação. Não há bibliotecas sérias, em termos de leitura. Não há uma investigação assim apurada e profícua para facilitar a nossa compreensão e o nosso desenvolvimento psíquico, e não só reflexivo também. E hoje nós olhamos a realidade de hoje, passo o termo, como um grande problema aos olhos do governo. E queremos nós dizer que o governo está totalmente preocupado com o despertar da juventude. E quando um jovem desperta, e isso disse muito bem Platão, Semana numa pessoa, que a educação é um remédio para uma determinada sociedade ou para um determinado Estado. Então, quando uma sociedade é educada, quando uma sociedade recebe educação, tem mais uma capacidade de reduzir, de poder olhar nas dificuldades que o país vive e procurar contornar de tal sorte que consiga resolver o problema. Mas o mesmo governo, em grande parte, cria uma barreira para a juventude. Por quê? Porque cria uma juventude cada vez mais alcoólica. Hoje, o jovem contenta-se. Ou se contenta com o alcoolismo, maratona, que pela força do Covid-19 não sei se vai existir as pessoas usadas. Vamos olhar que caso não aconteça, porque a Angola está a transformar mais bêbados do que o homem consegue refletir. Não, mas sabes uma coisa? É tudo isso que estás a dizer que está correto. Porque, aliás, isso se resume numa coisa que o presidente Adalberto disse há dias. É que o MPLA é projeto de poder. O MPLA só quer ver como é que se mantém no poder. Ponto. Se isso depois é preciso transformar Adalberto em cobra aos olhos das pessoas, ok? Eles não lhes interessa. O projeto é de como vamos nos manter no poder. E a UNITA olha para Angola e traz um projeto de sociedade. Para as pessoas entenderem qual é a visão da UNITA para Angola. O MPLA vem com slogans. Como é? Corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Desde que o João Lourenço entrou no poder com esse slogan, o país está pior do que no tempo do Zé Eduardo. Muita gente, às vezes, não presta atenção aos mínimos detalhes. Vejam os índices do desenvolvimento humano no tempo do Zé Eduardo e hoje. Então, o tal corrigiu que está mal, bateu na rocha. O país está mal. E não vale a pena só aqui, quer dizer, pelo menos como se diz, né? O Zé Eduardo deixou $100, 10 mil. Agora está 80 e tal. Mano, se indicador como este você não presta atenção, não sei o que você vai buscar. Mas também é verdade, seja só para não voltar muito. Há questões, por exemplo, ligadas à reforma. Não é? Nós estamos a viver um período de austeridade. É uma crise global, não é? Não. E muitas das questões já lá vão chegar. Vai me dizer que o Congo Democrático tem melhor respostas à crise do que a Angola. Eu quero dizer
certas reformas provavelmente terão o seu impacto. Por exemplo? Daqui a anos, por exemplo, a questão do pagamento da dívida pública, questões, por exemplo... Sabe que o país não está andando... Aliás, a própria ministra disse 25% da dívida pública era falsa. Não sou eu que disse a ela. Já lá vou chegar. Mas as reformas têm sido... Agora, o que nós precisamos entender, e eu acho que isso é importante, até porque há um economista que diz, acho que deve ser quem? Que diz que no longo prazo estamos todos mortos, né? Porque a fome não se havia. Nesse quesito está claro. E isso nos leva a entrar... Mas eu só quero saber qual é a reforma que achas que pode vir ter impacto. Não, é o que se fala, né? O deputado está aqui com melhor balizas, porque defende-se isso. Não, porque sabe como é que eu traduzo essa cena toda? Eu às vezes não gosto de discutir muito, porque eu falo assim. Barômetro do país é a panela na casa de cada um. Vocês gostam muito português? Para medir o país é na panela. Tem pequeno almoço, tem jantar. Se não tem, mano, o país está mal. Porque quem governa, você não vai inventar forma. Para as pessoas viverem, tem que comer. Sim. Então, para aquele que quer governar bem, a primeira coisa é garantir alimentação para o seu povo. Eu estou a gritar, eu andei pelos municípios, eu encontrei rios grandes secos, aqui em Benguela. E eu estou a falar permanentemente. Há uma fome anunciada, porque não choveu. Mas essa gente ainda está a pensar em meter Angola no satélite de não sei aonde, para depois a internet e a banda ir não sei aonde. Mas não vai ter comida. Quem é que depois vai usar a net se as pessoas morrerem de fome? E a fome é hoje. Estão a ver? E isto não quero ainda descer para o Ilha Pocunene. Aqui em Benguela, os rios secaram, não há água. Eu estive num CAPS, no Lubito, presidido ainda na altura pelo governador Rui Falcão. Ele disse mesmo que há risco grande no fornecimento de água porque o rio Catombela secou. Isso estava falando de Benguela. Quais são as alternativas para essas questões todas anunciadas? É ali onde quem governa tem que se atento. E eu queria aproveitar, vamos já a oportunidade, para entrarmos no capítulo que tem a ver com a visão política e econômica da UNITA para melhorar o sistema degradado que nós estamos submetidos. Mas eu começo com uma questão que tem a ver com a corrupção. Qual é a visão do deputado face ao combate à corrupção em Angola? E se de facto é uma luta que se deve levar com olhos de ver e se deve ter alguma certeza nisso? Ou está do outro lado da margem do rio, não aceita, não concorda com isto? Não, é assim. E se a UNITA fosse governo, qual seria a estratégia? De momento não se está a combater a corrupção, está a se perseguir pessoas. Isso que fique claro. Não vamos só nos enganar. Eu entrei no governo, fui com a cara de rei, porque até agora ainda há tipo revanches de um ciúme entre Zé Eduardo e João Lourenço. Se é por causa de mulher ou não, eu não sei. Não estive. Mas existe. Agora então, todos os próximos do Zé Eduardo são alvos. Isso não é combate à corrupção. Por quê? O João Lourenço é rico. Tirou onde dinheiro você sempre teve no sistema. E ele não herdou nada. Dinheiro saiu da onde? Vamos falar de combate à corrupção. Ele foi citado no negócio da farda Paz-Fá, enquanto ministro da Defesa, e até foi citado em Moçambique. O esquema pela Itália. As pessoas que estão ligadas ao establishment também estão anunciados. Não, é só para ver. Constituíram os escândalos. Por exemplo, se o Ideltrudes Costa fosse um membro do partido, por exemplo, republicano, em exercício, aquilo seja um escândalo. Então, eu não consigo assumir, de um lado, que há combate à corrupção. Porque também tem coisas muito claras. Corrupto não pode combater corrupção. Quem instalou a corrupção em Angola é o MPLA, meu. E hoje em dia, a única instituição que funciona em Angola é a corrupção. Está do topo à base. E é o MPLA que proporcionou este ambiente. E ouvimos altas entidades naquela altura dizer: cabrito come onde está amarrado. Outro vem e diz: a gasosa é um meio de ligação, de entendimento entre o cidadão e quem está a dizer isso está revestido de autoridade. Hoje estão a dizer: aquela cara de lobo virou para trás, agora estão cordeiros. Como é que eu vou acreditar nisso? O MPLA não pode combater a corrupção. Ou seja, se quiser combater a corrupção,
pega-se na elite do MPLA e fecha-se numa cadeia. Vamos entender como combate a corrupção. Mas o que está a acontecer hoje é perseguição mesmo. Exemplo claro é do Edeltrudes. Ele continua em Angola. Depois do escândalo dele, continua ministro de Estado e diretor do gabinete do presidente que diz que está a combater a corrupção. Diretor do gabinete é corrupto provado. E está lá. Mas isso deriva do facto da Assembleia não fiscalizar Ou não responsabilizar o Executivo. Não, atenção. Combate à corrupção é outro poder. Não é Assembleia. Isso é justiça. E é ali mesmo onde há o barulho também. Depois pensa-se que deputado tem que entrar em tudo. Não. Essa questão do combate à corrupção é justiça, é um outro poder. Nem o Executivo, nem a Assembleia deve se meter. O que deve se fazer é potenciar o juiz para não aceitar ele tá ser julgado, ou está julgado alguém que tem 500 milhões. Vai lhe dizer, vou te dar 5 milhões, abafa o caso. Ele vai abafar o caso porque o salário dele não está a pagar as despesas mensais. Então tem que se potenciar, tem que se dar, porque é tudo isso, né? Mesmo, aliás, o Walter Felipe disse que há juízes que vinham receber comissões e tudo, e esse juiz tem já que estar afastado, porque esse juiz não combate a corrupção. Vai pegar o Walter Felipe ainda só falou na generalidade, quando começar a citar que o fulano é que vinha recebeu no DNA, fulano é que vinha. Se a unidade for poder em 2022, quais seriam, por exemplo? Mas agora, desculpa, sobre essa questão, a questão da corrupção é sistémica e endêmica, então, como disse bem, tocou a base. A corrupção, aqui mesmo na base. A unidade, quais são os programas a utilizar para, pelo menos, mitigar? Porque eu não há uma questão que ele disse que é fundamental. É educação. Ou a gente muda de consciência, ou não tem governo que vai dar certo. Esse governo trouxe essa consciência. Agora nós temos que fazer um trabalho para mudar essa consciência. E a base. Primeiro o cidadão tem que sentir que não pode ser um veículo de corrupção. Nem como corrupto, nem como corruptor. Ele tem que se posicionar nos marcos daquilo que é recomendável na prática da cidadania, de bom exemplo mesmo para a sociedade. Então, a educação é fundamental. Primeiro, porque a corrupção, do jeito que atingiu o tecido de Angola, não vai acabar só com julgamentos. Não vai. Isso tem que ter um processo pedagógico por detrás de grande envergadura, para se colocar em outras balizas naquilo que é a atuação do cidadão. Nem sempre o sistema repressivo é o mais eficiente para se combater o mal. É preciso encontrar caminhos. Eu às vezes digo, escrevo, está a faltar inteligência no Palácio da Cidade Alta. Parece que o João Lourenço, o QI baixou e a gente à volta dele então nem tem. Está faltando, porque tem práticas que não precisavam ser as mais adequadas. Por exemplo, se querem que vos diga, e aqui não vou falar nem como deputado, nem como membro da UNITA, mas vou falar como cidadão. Eu, se fosse o João Lourenço, sabendo que tem esse problema, e eles garantiram que iam fazer isso, ele é o primeiro que devia fazer é conversar com os outros. Porque não tem ninguém que está ileso. Eu estou aqui a dizer claramente, mesmo o presidente João Lourenço tem escândalos, agora nos Estados Unidos está a ser investigado. E os Estados Unidos não investiga por capricho. Ou há indícios reais ou não há. Então, e todos nós sabemos que uma boa parte da riqueza do presidente João Lourenço está investida em empresas nos Estados Unidos. Então, quando você está diante disso, tem que ser inteligente. Por que a governação do presidente João Lourenço não anda? Não tem dinheiro. Ponto. O resto é paleio. O dinheiro foi tirado de Angola para os paraísos fiscais. Quem são os que fizeram? São eles. O clube deles. Sentem ainda para trazer o dinheiro aqui em Angola. Para pelo menos governar. Porque a governação dele, quando eu digo que os índices estão cada vez mais a subir, é porque ele não tem dinheiro. Vocês estão a chamar isso de crise mundial. Não. Aqui roubou. Roubaram mesmo. A crise não é não, roubaram. Porque o dinheiro existe de Angola. Mas está fora. A alavancar as outras economias. E o próprio cidadão angolano, dono do dinheiro, está aqui. Aparecer. É aí onde eu estava a dizer. Ele devia conversar com os outros. Porque até entre o partido deles, né? Porque em Angola não houve mudança.
Só houve troca de presidente. Saiu o Eduardo Janto, entrou o João Lourenço, o resto tudo se manteve. Era conversar e dizer, pá, vamos salvar o partido, também salvando o país. Então, metam o dinheiro. O João Lourenço começou a perseguir as pessoas que estavam próximas ao Zé Eduardo. E depois disso, entrou na própria família do Zé Eduardo, a perseguir. E todos nós sabemos que, por exemplo, a Isabel tinha as empresas que tinha e dava emprego às pessoas e pagava também aqui nacionalmente, apesar do outro dinheiro que roubou. Era conversar com eles para investirem aqui. O João Lourenço começou a ameaçar, aprovou a lei. Repatriamento voluntário de capitais. Ninguém vai te repatriar o capital deles se não conversar, não lhe deres as garantias do que depois vai ser. A UNITA veio com uma proposta. Nesta lei vamos dizer para 60% para o Estado, 40% fica para o Zé. Isso assim não pode, não sei tudo. Muita boca. Vieram com repatriamento coercivo. Por lei. Hoje, nós só sabemos que depois vem alguém lá do tal Departamento do Combate à Corrupção que diz recuperamos X ativos, não sei o quê. Quem viu, ninguém sabe. A única coisa que estamos a ver é que as 3 As estão fechadas. Mas o dinheiro da Angola não são só as 3 As. Estão a entender? Estão a tirar aos poucos areia nos olhos dos cidadãos. E depois os cidadãos se deixam levar. Porque sabe outro problema? Aqui os cidadãos têm as mentes tão formatadas que acreditam mais no que ouvem dos próprios que lhes mentem do que aqueles que falam a verdade. Eu estou com um caso agora, em 3 ocasiões, não sei por que cargas d'água, meteram homens armados no seio da população, nas nossas atividades, conseguimos descobrir, tiramos as armas, fizemos a denúncia na Zimbo. O comandante provincial foi dizer que eu agi de má fé. Mas ele sabe que nós apanhamos as armas, elaboramos declarações, devolvemos as armas na base daquelas declarações assinadas pelos comandos municipais. E temos essas provas, porque outras vias estão conosco. Mas o comandante provincial apareceu nos ecrãs da Zimba dizer que o deputado Sapinala agiu de má fé. E as pessoas com certeza vão dizer que eu é que sou o mentiroso. Mas nós temos as fotos, as armas, os agentes, os passes deles e tudo, aí declarações assinadas pelos comandos municipais. Porque a partida, nós já sabíamos que aquele armamento era orgânico, tinha unidades próprias, nós devolvemos, mas mesmo assim está a falar mentiroso somos nós. Isso é só um exemplo para ver, para falar do comandante provincial, que até fez deslocar uma comissão da expensão do comando provincial para o município da Ganda, num dos municípios onde aconteceu, para ir averiguar as coisas. Até teve esse gesto positivo, mas na imprensa ele teve que dizer que eu é que estou de má fé. Deputado, essa questão, aproveito já e está mesmo claro. Qual seria, por exemplo, o papel da UNITA? O deputado falou da SECA. Eu, por exemplo, eu tive o privilégio de estudar Geografia Física Geral, Geografia Humana. Não consigo perceber a seca no Cunene, porque as coisas morrem de seca, quando temos o Rio Cunene, por exemplo, não é? E é um texto do Bosch onde ele diz que os namibianos tiram proveito disso. Sim. Aproveita a oportunidade. Sei que o deputado viveu um tempo na chama. Lembro-me de um texto do Savini, quando ele dizia, acho que esteve em Lausanne, dizia que eu não me revejo, né? Os rios não falam comigo e vou para a minha terra. Savini funda a Jamba, num sítio onde não tem rios, onde ele diz vamos fundar um estado na zona dos rios inexistentes, mas na Jamba não faltava água. É isso tudo. Olha, eu não vou dar consigo um perceber exemplo. qual seria, por exemplo, a estratégia da UNITA. Temos o rio Cunene, mas as pessoas morrem de seca. Sim, mas é isso Mas mesmo. Benguela, Vamos já mesmo voltaste pegar o a exemplo da Jamba. Nós, nas jornadas parlamentares de 2019, fomos ao Ila e o Cunene por causa dessa questão da seca. E eu tinha sido indigitado para dirigir a nossa delegação que trabalhou no município sede do Lubango. Quando eu estive com o administrador e estava a me falar da seca, eu lhe disse, o vosso problema é orgulho, porque vocês são teimosos. Vamos falar mesmo do quando o Lubango, de onde eu estou a vir, e tem o exemplo da Jamba. Por que vocês não pegam as pessoas da UNITA que estavam lá, que fizeram os furos d'água, os estudos todos do solo feito, para saber como é que mantiveram a rede de água, a rede de energia, a rede de alimentação. Mas como essa ideia se não virar da UNITA, não.
Assim não pode. Estão lá no orgulho deles. Não estão a conseguir lidar com essa realidade. Por quê? Quem vai decidir o que vai se fazer no Cunene não? Ela tem, não anda no aparelho de ar-condicionado no gabinete. Ele nem sabe se curou, é aonde, como. Nem estuda isso. Mas ele lá está dizendo, ela tem que fazer aquilo, tem que fazer não sei das quantas. Quando você chega lá, a tal coisa que o homem de Luanda decidiu para lá, não era a necessidade prioritária naquela comunidade. Como é que vai responder às políticas reais? E fogem às autarquias. Então, primeiro, eu ainda acho que para governar você tem que amar o país, tem que amar o povo do país. Essa é a base. Para você poder ter sensibilidade dos problemas deste povo. Aqui o que não há é sensibilidade. Porque até os filhos dos governantes se acham mais chefes do que até muitos que estão no tal aparelho da governação. Epa, esse é o filho do chefe fulano, cuidado. Depois é que tem as empresas, é que pegam os negócios todos. Essas questões do orçamento geral do Estado depois é distribuído assim pelas empresas deles. E depois o que acontece? Há problemas na área X, não tem como solucionar. Por quê? Eu sempre debato sobre isso na Assembleia, sobre o Orçamento Geral do Estado. Por que as estruturas centrais têm de ter obras locais? Então, se você tem lá administrador, tem governador, por que tem que ser substituído por ministérios para construir escolas, hospitais e tudo? É porque o dinheiro depois entra no bolso do chefe lá do ministério. Porque, na verdade, em bom rigor, se o administrador já representa o Estado lá, então devemos lhe emprestar confiança para ele poder, no trabalho de proximidade com a sua comunidade, irem decidindo o que se precisa. Mas os administradores são tipo só para bater palmas. E, aliás, aqui em Benguela está uma vergonha. Os nossos administradores são uns bajus que você fica arrepiado. Eles, só, em pouco tempo que estou aqui, já vi que aquilo está um desastre. E agora mais com o novo governador, aquilo está feio. Mas, por quê? Porque ele depende do governador, se ele mantém no cargo ou não. Mas se fosse nas autarquias, ele tem que respeitar o povo, porque sabe que quem ele tira ou ele coloca é o povo. Hoje, no aparelho do Estado angolano, não é o povo. É na base da confiança política. Então, os governantes devem essa fidelidade canina aos seus responsáveis, ou aos seus superiores hierárquicos. E é o que tem provocado esse caos, em que o mínimo que se podia resolver numa aldeia ainda tem que esperar por uma aprovação na nacional. Não dá certo. E quando falei do orgulho, é um pouco disso. Você disse que é formado nesta área e com certeza terias uma visão para se solucionar o dossiê do Cunene. Faz parte do meu currículo. É isso que estou a dizer. Então, por que não te ouvem os teus colegas para se encontrar solução para aquilo? E mais, o rio Cunene é nacional. Põe água até na Namíbia. Da Namíbia põe luz. Mas a luz para fazer retorno da Namíbia para Angola, a gente paga a Namíbia para beneficiarmos da energia que está a ser gerada pelas nossas águas. A barragem está no território angolano. As águas são 100% nacionais. Temos na fartura da água, temos o caso da África do Norte. Então, mas a agricultura é mecanizada. É mecanizada. E este aqui é o problema. E eu ainda acho, não quero fazer outro juízo, eu ainda acho que é falta de amor. Porque se houvesse esse amor, né, de quem governa pelo seu povo, pelo seu país, poderia, porque eu sempre digo assim, esses senhores são viajados, conhecem muitos países. Faz só cópia então, nem cópia está dada, mas na cábula são craques, está vendo? Quando é lei, é cabular todas as leis, mas quando for para cabular boas coisas, nada. Aliás, mesmo este dinheiro nosso que foi para fora, não está nos bancos, foi investido em grandes propriedades lá fora. Então, se houvesse amor, não era pegar naquele dinheiro e investir aqueles projetos que deixaram a Europa linda para aqui no nosso próprio país. Está a fazer o Kagame. O Presidente Kagame. O quê? Presidente Kagame está a fazer. Exatamente, o Kagame como está a fazer. Aliás, eu ouvi também agora com a morte do presidente da Tanzânia. Sim, o presidente da Tanzânia, inclusive, negou uma linha de crédito chinesa de 10 mil milhões de dólares. O falecido. Ele disse, não, nosso país tem riqueza, se eles me dão esse dinheiro para depois devolver, é melhor usar só mesmo o nosso dinheiro aqui, sem estar em quilape.
E tá. Então, isso do Ruanda, aquilo é uma demonstração clara de quando quem governa ama o seu povo. Ruanda teve genocídio até 94, 95, talvez a estabilidade começou depois disso. Mas hoje Ruanda é 1000 vezes melhor do que Angola. É autarquia, né? Exatamente. É só para vermos que, infelizmente, essa falta de sensibilidade dos nossos governantes retarda o país, não tem como. Eu estava enganado, desculpe. É possível falar de moral na política? Sim. Alguém já me disse, política é jogo sujo. Eu disse, não, sujos são os que fazem jogo sujo na política. A política é ciência. A política é ciência. Então, nós mesmos, deixa eu só terminar, nós mesmos, na UNITA, um dos nossos princípios é a subordinação da política à ética. E isso é obrigatório no partido. Você não pode vir só fazer tuas politiquices, mas depois começa a passar por cima de tudo, todos os princípios que te norteiam. Não pode. Então, é sim possível levar. Aliás, é o mais recomendável. Aqui em Angola, por exemplo, vamos lá ver, quem se demitiu? Comandante Panda, mas quem? Governantes. Ou pessoas no aparelho do Estado. Que se demitiram assim. Por Panda é um caso muito imediato. Não consigo ver. Sim, tá vendo? O Panda. Outros é que ele vai mesmo se afundar com os erros dele, mas vai preferir manter mesmo aí no cargo. Tanto, noutras realidades, tanto dizer, aqui vocês acompanharam o caso do Kwanza Sul. Governador engravidou vice-governadora, moralmente feio, larga já, pede demissão. Você preserva a imagem do Estado e ganha o respeito da sociedade. Não é para vamos aguentar barulho. E essa questão da ética republicana, entendemos também que é um trabalho que deve se fazer. Não é? Muito grande. Bom, a questão da UNITA enquanto governo, que eu acho que a UNITA devia dar muito, um pouco que li e um pouco nós temos vindo a assistir, é evidente o legado que o Dr. Savino deixou, da tecnocracia. Mas qual é a visão que o Dr. Sapinela tem relativamente àquela conferência tripartida que junta o engenheiro Adalberto, o Dr. Abel e o Dr. Andrade, Justino Pinto Andrade, é isso? Hoje, qual é a análise que o doutor traz? Porque eu vejo que há aqui uma ideia de que não importa as forças desde que se retira o partido que nos faz sofrer. É essa ideia? Não, é assim. Aquilo é normal em democracia. Agora, essa perspectiva última que coloca, eu coloco a noutra perspectiva. Eu, para mim, muito sinceramente, talvez de tudo andado até hoje, o que mais Angola está precisando nesse momento é a alternância. E esta alternância tem que ter o conjugar de esforços, porque na verdade os que estão no poder estão com o aparelho do Estado, a moda partido único e cilindram tudo e mais alguma coisa. Havia razões para não legalizar o projeto do Mano Abel em democracia? Não havia. Mas está a ser empatado porque é um adversário de peso. Então estão a lhe bloquear. Agora, se a UNITA acha que na estratégia dele vale conjugar esforços, não vai fazer por quê? Se ele é angolano. Não pode despolitar em disputa de ego. Eu vejo aqui duas figuras de prova, que é o caso do engenheiro. Não. É assim. A política, aliás, falaram da questão aí. A política é guiada por princípios. E mesmo quando se fazem essas coisas, há conversa. Então não tem como, porque, olha, é assim, o Mano Abel, hoje, nem conseguiu dirigir a casa que ele próprio criou, porque a força é dos partidos políticos. Ele até é mais popular do que todos os presidentes dos partidos coligados, mas eles deixaram cair, porque não tinham onde se sustentar. O Mano Abel partiu de uma premissa errada, ele achou que era mais importante que os projetos. Errou. Hoje que ele percebeu, está a procurar legalizar um projeto de barrara, porque também já viram papo. Ter um Adalberto, depois mais um Tibucubuco na corrida, fica muito complicado. Mas agora, se o engenheiro Adalberto e o Maio Abel entenderam que é para ainda vamos então conversar, claro que é bem-vindo para Angola. Agora, criar isso o problema, não. O Mano Abel aí vai ter que ser humilde e dizer é para estar bem, aqui quem está com um projeto maior e com força é o Adalberto, é para vamos nos juntar. Sim, ele tem que ser humilde, porque já ficou provado. E muitas vezes, eu não gosto muito de falar disso, mas o Mano Abel é meu primo. E muitas vezes sou obrigado a ter o de pensar
que ele era o mais amado em Angola. Estás a ver? E a política são momentos. A política são momentos. Hoje tens o teu momento, amanhã tens o momento do outro, e é preciso respeitar isso. Hoje não há em Angola político com mais carisma do que o engenheiro Adalberto. Não tem. E é importante que os outros atores tenham a humildade de reconhecer isso. É mesmo o momento dele. Então deixa, vamos ajudar. Mas como eu dizia, a necessidade da alternância por quê? Porque quando se fizer a alternância, a UNITA vai ter 5. Vamos aguardar um minuto. Ok? A UNITA vai ter 5 anos que a Constituição lhe confere para mostrar aquilo que pode fazer pelo povo. Se governar bem, obviamente que vão lhe dar mais um mandato. Mas se governar mal, o povo vai puxar, vai querer uma outra governação. O que isso propicia? Propicia competitividade na governação. E o que se ganha? É a devolução do poder ao próprio povo. Deputado, aí vem uma outra questão. Eu olho, por exemplo, para a geração da UNITA. Vejo aquela geração que emerge da jamba. Falo do deputado Raul Ganga, que foram homens fortes, o próprio engenheiro Adalberto. Mas, verdade seja dita, que menos dias, mais dias, na Angola do futuro, já não farão parte da baila política. O deputado acredita na nova geração da UNITA. Você não acredita em mim? Não. A nova geração da UNITA somos nós. E você vai me pôr mesmo diante de um jovem da Jota para querer falar comigo sobre Angola? Não, a questão, nós temos que analisar a questão, por exemplo, o deputado diz que... A UNITA é o partido que mais aposta na juventude. E eu vou dizer, não entendi. Não, tá bom, corretamente. Eu olho, por exemplo, para o Nelito. Olho para a Vita, olho para essa geração. E você não confia nele? Acha que estarão em melhores condições para fazer o que os mais velhos não conseguiram fazer? Sim. É assim, A vida é dinâmica. Eu estou a olhar para outra ala, por exemplo. Vejo uma juventude do MPLA, também inaugura uma nova cultura, não é? Qual é essa? A cultura, sobretudo, a cultura da intelectualidade. O intelectual tem para ter ser baju, ainda mais jovem. Tem que ser bajulador, senão não vai para nenhum cargo. Mas qual a análise que faz aos jovens da tua geração que serão os futuros? Não, é assim, vamos aqui deixar claro. Nós temos uma perspectiva de país. Né? E nós fomos formados assim. E eu, sem medo de errar, coloco mesmo essa perspectiva. Você coloca-me diante do Adão da Almeida para falarmos sobre Angola. Não vai ter ideia ali. Mas nós vamos apresentar a ideia da Angola. E a nossa geração depois vai se embater com ele. Isso se é resistir em ser oposição, porque ainda o meu maior receio é o MPLA perde, não sei se tem balizas exatamente para se manterem como partido. Aquilo depois perdeu a linha ideológica e tudo, só está ali na linha de amizades de quem tem mais dinheiro, quem é que vou lhe meter administrador e mais nada. Então, nós não. Nós estamos a vir de uma escola, eles, os jovens do MPLA, a escola deles é da Cunha. Eu fulano, depois vamos lhe meter aí, vamos. Não. Nós estamos a vir de uma escola de Jonas Savimbi, onde a primeira premissa é aprendizado. Você tem que saber. Foram os últimos, não é? Daquela geração a sair da Java. Sim, eu particularmente participei do último curso ministrado pelo Dr. Savimbi de formação de quadros. Eu, Liberty, não, Nelito é muito mais novo. Muito nosso, mas Nelito eu sou mais velho do Nelito, mais de 10 anos. Nelito é só para ver que a UNITA... É por isso que eu estava a dizer que a vida é dinâmica. Então, o fator positivo que representou os nossos dirigentes, hoje mais velhos, na altura da juventude deles, hoje já não é bem interpretada por eles, no contexto atual. No nosso contexto, somos nós que sabemos conversar com os jovens como vocês. Os mais velhos também tiveram mesmo... Nós no partido estamos a assistir uma transição geracional pacífica, silenciosa, que está a fazer nascer novos líderes. E há uma tendência de se usar boinas. Eu não sei, sei que vocês podem ter livros. Eu vejo isso no Bob Wine, vejo no Júlio Malema,
vejo agora também na nova geração. Estamos a usar também, eu já uso. Será que há uma representação específica da luta da África hoje? Não. Isso é mesmo próprio do dinamismo da vida de um lado, mas sobretudo da ousadia da juventude. Isso é assim mesmo. E aliás, na altura dos nossos pais havia a tal geração dos freedom fighters, os combatentes pela liberdade, e também se conheciam entre si. É por isso que você vai ver Jonas Savimbi na galeria dele, já esteve com Che Guevara, já esteve com Senghor, já esteve com Kwame Nkrumah, já estás a ver? Era uma geração, hoje também estamos. Você tem ligação com essa nova geração de jovens políticos? Eu tenho, porque a gente fala. A gente fala. Agora, os outros jovens do MPLA, eu não sei, porque aquilo lá parece que estão numa cabaça, já ninguém move para nenhum lado. E é complicado. Mas é importante sabermos que nós fazemos parte do contexto africano. E você tem que ter relações com os outros povos. A questão de solidariedade ao Bob Wine, em função do que está passando. Claramente. Até inclusive, eu vou lá, quase que sempre que faz uma publicação, sou identificado exatamente para também partilhar na minha página. E, na verdade, o que ele fez é algo necessário. E é um jovem que até é nosso mais novo, mas nós metemos muito qual é a teoria. Miúdos não sabem nada. E é assim que se acalcou a geração intermédia do país. Hoje a geração intermédia é só yes man, mais nada. Ficaram acalcados por causa mesmo de não lhes permitir pensarem pelas suas próprias cabeças. E é o que nós temos. Você hoje vê a geração que já está a beneficiar de alguma formação, já está a dar dor de cabeça a quem governa. Porque já estão aí a pensar, já tem um banza que fala no João Lourenço que estou preparado para te substituir. João Lourenço desse homem fala, só tem que treinar mais, mas o recado já chegou, e direto. Estás a ver? Assim, a juventude atual é preciso acompanhar. Aliás, eu estou a ver agora o Pedroski Teca está a querer fundar também partido dele, a UPA e tal. Epá, é própria irreverência da juventude, isso é bom. E aliás, quando os nossos cotas fundaram os seus partidos, eram jovens. Dr. Savimbi fundou a UNITA aos 32 anos. Aqui quem é que tem 32 anos? 32, assim você já seria nosso pai grande. Mas agora, como é que está? Ele ainda é vítima do sistema que ele viu nascer. Naquela altura, quando a geração dos mais velhos tinha identificado o que era a colonização e os efeitos nocivos nos seus países, se uniram. É por isso que é chamada a geração da independência. Porque, na verdade, são os que se bateram contra nos seus países contra os seus colonizadores. Outra questão, e eu não quero que o deputado saia sem responder. O deputado conviveu diretamente com o Dr. Savimbi. O Dr. Savimbi era pessoa normal. E até era daqueles... Relações humanas e construção do país. Sim. Eu convivi com ela, convivi com a família dele toda. E era uma pessoa normal, para nós era um pai. E a gente... É o meu primeiro encontro com o Dr. Savimbi, já assim eu me conhecendo como pessoa. Ele pediu que queria nos saudar, era eu e o meu irmão. Fomos para a casa dele, ele mandou os homens da segurança para dizer, eu quero ver o fulano. Vieram nos disseram que não fomos chamados. Só nós dois éramos assim, putos, era 83, era uma coisinha assim. Estamos a chegar lá, o velho estava à espera, nós chamamos de velho. O Dr. Savimbi estava lá sentado, à espera de 2 crianças. Chegou aí, vocês estão bem, meus estamos? Está tudo bem, tudo bem. Epa, então, como é? As mamães estão bem? Epa, chama o Carriça. Cota Carriça na altura era da administração. Epa, leva os miúdos, arranja aí umas bolas, uns brinquedos, esses carritos, para lhes dar. Epa, conversou conosco, era que 15, 20 minutos, fomos com o tio Carriça, nos deu bola, rebuçados, não se deu muita cena. Chegamos lá nos nossos bairros, epa, tivemos audiência com o presidente. Mas nem nós tínhamos noção do que era aquilo. Mas ele nos chamou porque queria nos ver. Então, é por isso que eu digo, epa, há um lado social da Revolução da UNITA que as pessoas, quando conhecerem, vão entender as causas profundas que tiveram na luta da UNITA. Aquilo tudo que se fez, aliás, a diabolização que o presidente Adalberto está até agora, foi mesmo a mesma que faziam com o Dr. Savimbi, né? Pintá-lo no mais negro possível. É a mesma coisa. O Dr. Savimbi era uma pessoa normal, que também tinha sentimentos.
tem filhos, ou teve filhos, os filhos estão aqui hoje na sociedade, e é aquilo que você diz, onde é que estão os filhos do Zé Eduardo e onde é que estão os filhos do Dr. Sabim? O Dr. Sabim que era tido a mancha negra do país, os filhos estão aqui em Angola a andar normalmente e acarinhados pelo povo por conta do nome do pai também. Mas agora os filhos do Zé Eduardo estão todos exilados. Quem está aqui em Angola está com o processo judicial. Então, essa teoria de querer manchar o bom nome dos outros não é boa. Há uma lição que ele passa. Eu sei que o Dr. Sabim construiu uma diplomacia muito forte em África. Ele não mandava os filhos nos Estados Unidos. Eles mandavam em Lomé, Tom, Costa do Marfim e voltavam logo para Jama. É por acaso. Não é só os filhos. Os bolseiros angolanos, ou seja, da UNITA, na sua maioria, só pode passar tudo que está errado na UNITA, não sei o quê, depois de promover debate para falar da nacionalidade do presidente que foi eleito. Epa, não tem comunicação, meu, tem propaganda aí. A TPA, infelizmente a Zimbo ficou TPA 3. Então tudo isso também é propaganda do que outra coisa. Este é o problema do tempo. Francis Fukuyama é muito conhecido pela obra do Fim da História. E ele traz questões de que, se calhar, a democracia é o único regime, e depois desse não virá outro, é o único regime de balizas fortes. Por isso que ele chamou de final da história. Qual é a visão do ilustre deputado dessa questão de Francis Fukuyama sobre o fim da história? Epa, eu não sou futurista, né? Eu não sou futurologista. Mas eu acho que, na verdade, pelo menos nos nossos dias que correm, a democracia é o melhor sistema que se pode adotar. Só que cumprindo as regras, né? Porque a democracia tem regras. E muitas vezes o nosso problema é o não cumprimento das regras democráticas. Você já viu o Dr. Rui Falcão para insultar o jornalista daquela maneira na despedida dele? Para quê? O jornalista, o trabalho dele mesmo é perguntar. Você é o político que tem que estar, vocês se acompanharam, houve aqui algum momento em que o debate subiu. Eu que tenho que ver para ele afinal querer quê? Não é eu lhe dizer você não presta. Está sabendo? Você é assim mesmo torto. Nasceu torto, vai morrer torto. Como é? Político a falar assim num jornalista, a carreira acabou. Nos países sérios, a tua carreira acabou. Mas foi o que nós assistimos há pouco. Então, infelizmente, aqui em Angola ainda a nossa comunicação social está mal. E, infelizmente, isso compromete a carreira jornalística dos próprios profissionais. Uma conexão das carteiras. Exatamente, dá-se agora as carteiras de jornalistas e tudo, carteiras profissionais. E nós vemos um jornalismo muito amador. Agora, se repararam, Vitor Hugo Mendes disse que é produto da Rádio Nacional e da TPA, mas considera a TPA estar no seu pior momento da história desde que ele conheceu a TPA. Quem está a falar isso é quem foi formado lá. Está sabendo? Então, isso tudo devia servir de sinal para os próprios profissionais. Eles não sabem disso? Sabem. Só que o sistema amarrou. Mas há jornalistas fortes a fazerem também essa chamada de atenção. Sim, mas não influenciam o sistema, porque o problema é o sistema que o MPLA montou para o país. Está entendendo? Eu vou vos dar mais um dado. Eu vim do Quando Cubango, fizemos as atividades que fizemos aqui. O general Minhala foi no Quando Cubango para ir buscar o meu cadastro e veio para aqui para tentar dar orientações do que se deve fazer. Só que até as coisas têm que me vigiar. Acho que aqui vocês já devem estar com alguém, ouvindo alguém para ver ele veio mesmo ou não. Porque agora estou a ser vigiado. E eu sou deputado, eu sou secretário da UNITA, e eu lá vou ter medo desses que me vigiam. Bom trabalho e não me param. Está sabendo? Mas ele teve que, é o quê? Isso é o Estado que está ao serviço do partido. Isso é normal? Não. E eu tenho informações. Aliás, essa cena das pistolas que aparecem e tudo, num país sério, esses tais agentes já estavam expulsos, porque se são bofias muito amadores. Também que eles são pegos logo na primeira esquina. Nem estão preparados. Mas é esse o país que se construiu, o sistema que amarra tudo, mas vocês mesmo aqui, com certeza que já não vos olham com os mesmos olhos. Já sabem para esses jovens, estão aí, agora mais que vêm aqui, vocês vão ter problemas. Porque vão dizer como é que convidaram mesmo Sapinana também. Estás a ver? Esse aqui é o problema do país.
é o sistema. Ainda não se desamarraram da coisa de que uma coisa é o partido, outra coisa é o Estado. Né? É por isso que pensam que o MPLA faz favor às pessoas. Não existe isso. Está a dizer, a UNITA afinal, a UNITA não tem dinheiro, quer governar como? Não, o dinheiro que o MPLA está governando é do país. O MPLA sabe, a UNITA vai governar com o dinheiro do país. O MPLA não tem dinheiro, como partido. Nós estamos na oposição, sobrevivemos através das nossas cotas, mas pelo menos fazemos as nossas coisas. Eles não. Eles usam o dinheiro do erário para poderem fazer as coisas até do partido. Tem alguém candidata na OMA, tem um jato particular, andar com ela às 18 províncias, já está a concorrer sozinha, está a gastar mais dinheiro para quê? Assim é na OMA. Tem a candidata, está em Benguela, as senhoras, os avisos é passar na igreja, amanhã toda a mamãe temos que ir no pavilhão, a Cássia é rubra, não sei quanto. É só candidata, mano. O que tem a ver? E não é candidata para um cargo do Estado, não, é do partido. É secretária-geral da OMA. Mas onde passa a província para, porque a candidata única está ali. Não é mais fácil indicar mesmo para o cargo? Está a concorrer quê? Mas aos olhos do deputado, há uma violação pacífica do governo ou há uma violação agressiva? Uma quê? Violação. Violação de quê? Contra o Estado. É saque que se faz o Estado, é um saque. Não é violação. Quer dizer, é violação, mas é uma estratégia do partido. Se o MPLA não faz isso, morre. Se o MPLA não faz isso, morre. Porque é aquilo que eu disse. A base do MPLA já não são pilares ideológicos. Ideologicamente, o MPLA se posiciona onde? Ninguém sabe mais. O MPLA agora é amarrado nisso. Epa, vamos te dar X, já abre já tua empresa agora mesmo, faz não sei das quantas, estás a ver? Epa, vamos não sei o quê. A empresa do Zeno que levou 500 milhões de euros para a Inglaterra, abriram uma semana antes, uma coisa assim, depois meteram não sei quantos lá, viram, epa, isto aqui não tem histórico para movimentar esse dinheiro todo. A Inglaterra é que está a dizer, epa, entrou vosso dinheiro aqui, mas parece que é ilegal. Vamos julgar, o Zeno, o Walter. Quantos dinheiros como estes saíram? Se até nós ouvimos que o próprio Bento Kangamba levava dinheiro em caixas de sapatos pela Europa, tudo andava torto e à direita, e houve uma vez que lhe apanharam com 3 milhões de euros ao vivo. Quem é que uma pessoa normal, que anda com 3 milhões de euros no carro, está a sair de um país pobre? Não existe isso. Então, essa sociedade que o MPLA construiu. É o sistema, né? É o sistema. O problema é este. Você pode ter as tuas ideias, vais lá apresentar, depois pode não ser lá onde apresentar, mas vai aparecer alguém que vai te perguntar depois de mas o teu cartão como é? Mas a empresa é tua, a ideia é tua, e você não quer fazer militância, você quer promover o teu projeto. Vão te perguntar cartão. Dê mesmo. E é esse o problema da Eu acho que... E se a juventude não desperta, está mal, é aquilo que eu a começar disse. Tem que haver um compromisso de geração. Se a nossa geração não se assume, imaginem as consequências para os nossos filhos e os nossos netos. Este é o problema que temos. Hoje tem que haver um compromisso de geração. A alternância é uma necessidade ingente para Angola. Tem que se fazer alternância para depois acabarmos com essas forças que andam por ali escondidas, né? Porque depois você só ouve ordem superior. Alguém já viu ordem superior da Angola? Nunca. Mas tudo por ordens superiores. Quem é o ordem superior? Nunca existiu. Mas ele é que faz movimentar o país. É só para verem até que ponto você chega. Então, se a nossa geração não se assume, saibam mesmo que os nossos filhos vão nos cobrar. Hoje muitos de vós também, se calhar, já estão a cobrar os vossos pais. Afinal, velho, isso foi como? Porque na verdade é assim mesmo. Agora nós, se não nos assumirmos, veja só, as mulheres são a maioria. Ela está sozinha, a Cris me trouxe, está aí a deambular, nem está interessada na nossa conversa, tá vendo? Eu devia vir, é por isso que lhe citei, tá vendo? Assim a Cris vê, mas as mulheres são a maioria, tá vendo? Ela só está a pressionar o tempo, porque quer já ir. Mas
as mulheres são as que mais influenciam as sociedades e no nosso país são a maioria. São as nossas mulheres, as nossas namoradas, as mães, as tias e tudo. Que conseguem, só uma mulher tem capacidade de influenciar mais de 10, 15 pessoas aí abaixo, estás a ver? Mas elas estão a falar em emancipação da mulher, mas não participam na vida pública. Depois passa-se aquela ideia de que o lugar da mulher é em casa, é na cozinha. Não, estás a ver? Tem mulheres que pensam melhor que os homens. Mas onde é que vão colocar as suas ideias se a sociedade é machista? Então tudo isso são desafios da nossa geração. Se nós não abrirmos espaço para elas se assumirem, também vamos lhes acalcar e fica complicado. Não, até porque aqui em África as mulheres sempre governaram os nossos governantes. É por ali, você vai ver no fundo, sim, depois em casa lá, sim, a própria mulher que fica a teleguiar o homem. É só ver a nossa linhagem, eram mulheres matrilineares. Exatamente. Eram as mulheres que sempre davam aquele suporte. É tudo isso, mas temos que, as nossas consciências têm que estar abertas. Vamos fazer um trabalho para, cada dia que passa, irmos afastar um bocadinho os conceitos de partidarização da sociedade. Chamemos a cidadania para essa rota do desenvolvimento, porque sem cidadania não haverá desenvolvimento. Não vai ter. Vamos mesmo ficar aqui a nos complicar, ou tens que ser da UNIT, ou tens que ser do MPLA, ou tens que ser da UNIT, ou tens... E não é essa a sociedade. Nos outros países, os partidos aparecem naquela altura das campanhas e tudo para darem o rosto e, na verdade, um deles é eleito. Depois daí mesmo, a pessoa está no emprego, está na vida normal. Quando o partido quiser chamar os seus militantes, tem congressos, tem não sei o quê, vão organizando as coisas. Na Europa, um partidário está na casa dele, depois vai só ver, deixaram um bilhete debaixo da porta, vai ver, veio do partido, então no partido vai ter aquilo, vai responder. Mas depois disso, está na vida normal. Mas nós, se você não meter, como está a chamar, as camisolas dos Angola Avante, é problema sério. Tem que te ver só com uma camisola daquela. E não é esse o país. Não é esse o país. Então, senhor deputado, seguramente que nós materializamos para podermos aqui. Seria um pouco mais profundo, mas em função do tempo também, talvez se faz alto. Mas eu acho que, de forma genérica, nós tocamos nos assuntos que nos levou aqui. E queremos agradecer mais uma vez a simplicidade, de forma muito pedagógica, como remeteu as suas opiniões. E seguramente nós contamos com o senhor deputado. Eu estou aberto para outras ocasiões. Eu só ver a nossa agenda. Quero e muito que o deputado, sobretudo, escreva esse lado social. Isso eu estou a ser muito tentado para escrever isso. Porque, isso não é bajulação, não é? Não. Por acaso, quem acompanha escreve bem, não é? No texto, de 3, 4 linhas, logo percebe-se. Não, tem vezes que acordo bem disposto e então tem que fazer justiça. Aliás, até porque os mais velhos estão a escrever, né? Os Alpuna escreveram. Exatamente. E reparem, os Alpuna, tirando um ou outro excesso, se calhar por razões de força maior, mas uma boa parte do que está no livro dele é a história da vida. E o mais velho Alpuna era o tal mais velho que naquela altura era o tal que o doutor Savimbi, quando está, ele vai mesmo até no quarto, senta na cama dele, estão conversando, eram amigos mesmo. O doutor Savimbi dizia isso. Sei que o doutor já chama para alguma coisa. Sim, então tudo isso de que o doutor Savimbi é bicho, de tudo isso foi só fabricado. Eu acho que no ponto geral está dito. Sem mais nada a dizer, nós queremos agradecer também a presença dos nossos ouvintes. É a primeira vez que nós abrimos a conversa do espaço ao público. A regra geral é fechada e hoje nós queríamos mesmo difundir a informação. Então, tem aí figuras, pessoas que saíram muito longe e vieram ouvir o deputado para dar a importância deste. Sem mais nada a dizer, está tudo dito. Bom almoço a todos. Eu que agradeço e até a próxima. Vamos fazer uma próxima.